Olá, começa agora mais uma edição do ESN TV. E o nosso assunto hoje é finanças, dinheiro. Por um acaso você tem dificuldade para administrar aí a sua vida financeira? A nossa proposta hoje é ajudá-lo. E para isso nós vamos entrevistar agora o administrador Paulo Coelho. Ele é o diretor financeiro de fundos de aposentadoria e vai dar algumas dicas aí bem práticas para você. Paulo, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Digamos que um casal acabou de se casar, não é? Está começando sua vida matrimonial, sua vida financeira também conjuntamente. Quais dicas você daria aí para esse casal ter sucesso na sua administração financeira? Primeiramente, os cônjuges, o casal tem que entender que cada um veio de um contexto social e de uma família, onde cada pessoa, cada cônjuge tem um hábito de gastos e de receitas. Então, o cônjuge, o homem e o cônjuge mulher, eles têm que conversar e entender como que será a sua vida a partir de agora do casamento. Eles têm que esquecer um pouco as atividades e as despesas e receitas que os pais tinham e, a partir deles, das receitas deles, viver agora em harmonia, na tranquilidade do seu orçamento. Então, é muito comum a gente observar que as pessoas trazem as culturas da sua casa para o matrimônio. E isso pode trazer alguns contextos equivocados, porque você pensa de uma forma e a sua esposa, o seu esposo, pensa de uma outra forma. Então, isso primeiro tem que ser conversado bastante. Após essa conversa, aí começa então o planejamento. Feito alguns planejamentos para entender o que é o melhor para o casal e não o melhor para mim ou para ela. Então, feito essa conversa, feito o planejamento, o passo a seguinte, então vem a execução do planejamento. Eu entendo que dentro desse contexto seria assim. Ok, digamos que a gente tem um casal agora, Paulo, já com filhos aí em idade escolar, mais gastos, não é? Como administrar a vida financeira de uma família maior? Tá certo. Tudo vai lá no planejamento, né? Quando você casou, quantos filhos você vai querer ter, se vai querer ter filhos ou não, que tipo de educação você vai querer dar para o seu filho, se vai ser em escola pública, em escola particular, você vai colocar a computação, que hoje é quase obrigatório, vai dar um idioma para o seu filho, um segundo idioma, que também hoje, para você ter competitividade no mercado, é fundamental. Então, quais são os planos que você tem familiar? A partir desse momento, você tem que começar a fazer reservas, porque o dinheiro que eu tenho hoje eu posso consumir com investimentos, com carro, com casa e tudo mais. Quando vem um filho, então eu tenho despesas de fralda, mamadeira, que são típicas de um filho. E o casal tem que estar preparado e ciente do que vai acontecer. E às vezes algum remédio, um plano de saúde. Você às vezes é novo, jovem e não pensa em plano de saúde. Mas aí a sua esposa engravida e como que vai ser o parto? Você vai tirar o dinheiro do seu bolso para pagar o parto ou você vai contratar um plano de saúde para custear esse parto? Então, tudo isso tem que ser pensado e pensado previamente, porque você não pode contratar um plano de saúde para fazer o parto na véspera do parto. Isso, nenhum plano de saúde vai cobrir essa despesa. Então, você planejou mal e vai ter dois custos, o do plano de saúde e mais o parto, que terá que ser particular. Bom, depois do parto vem todo o crescimento, o desenvolvimento da criança até entrar na escola, na faculdade, na universidade, e tudo isso demanda custos, fora os custos que você tem. Qual que é o seu planejamento? Viajar de férias uma vez com a família, 2 vezes ao ano, 3 vezes, dependendo da sua condição financeira, você pode conseguir mais ou menos. E o plano que você faz para a sua família, você tem que estar em harmonia com a sua entrada. Você não pode gastar mais do que você recebe. Então, algumas pessoas falam assim, não, eu vou buscar um financiamento para custear a minha viagem. Eu vou buscar um financiamento para custear a escola do meu filho. Bom, se você não tem dinheiro hoje para pagar o básico, que seria a escola do seu filho e a viagem, o que garante que no futuro você terá dinheiro para pagar a escola, a viagem e mais o financiamento que você fez para pagar a viagem do ano passado? Então, tudo isso tem que ser muito bem estruturado, muito bem estudado, organizado, para você não ter frustrações durante o percurso da sua vida.
Paulo, e acho que talvez uma boa ideia também seria conversar com os membros da família, né, a respeito de todo esse planejamento e rever isso periodicamente, não é? Exatamente. O orçamento em conjunto, eu diria que é essencial. No começo da minha fala, eu comecei a falar que o cônjuge tem que conversar os cônjuges têm que conversar entre si para entender o que é melhor para o cônjuge. E à medida que a vida vai passando, isso se perpetua. Você recebe o seu salário, a sua esposa, o salário dela, e juntos eles tomam as decisões de como investir aquele dinheiro, como gastar aquele dinheiro. E o filho vai crescendo, você tem que trazer o filho para a responsabilidade. Porque hoje em dia, no mundo consumista, tudo que você vê, você deseja. E não necessariamente aquilo que você deseja é importante para a sua vida. E o seu filho tem que ser educado desde garotinho, desde criança, no sentido de saber o que é bom, o que é importante, o que é essencial. E a partir desse conceito que você cria dentro da família, em conversas, você vai ter na adolescência e na juventude filhos que entendem o seu padrão social, que entendem a sua receita e a sua despesa e que participam do orçamento familiar. Então, o orçamento familiar é indispensável para o bom andamento, para o bem-estar da família como um todo. Paulo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, dá uma dica aí rapidinho para as pessoas que já estão com problemas financeiros, que infelizmente isso é bem comum, não é? Dá uma dica aí para casais que estejam passando por uma crise financeira. Crise financeira, Márcia, acontece em todos os lares. Se não aconteceu no seu ainda, louve a Deus por isso. Mas se você já está nessa situação, então você tem que, primeiro de tudo, anotar tudo que você tem de contas, de despesas já feitas. A partir desse momento, você vai saber o tamanho do problema que você tem nas suas mãos. Bom, a partir da ciência do tamanho do problema, chamar toda a família e falar, olha, essa é a nossa situação. Esse é o dinheiro que nós temos para cobrir a situação. E você vai perceber que você tem cheque especial, dívida com empréstimo com um amigo, com um familiar, com um pai, com mãe, eu não sei qual que é o seu problema. Mas você deveria começar a pagar os juros de maior valor. Ou seja, você tem juros que cobra 1% ao mês e você tem juro que cobra 2% ao mês, só para dar um exemplo. Então, as despesas que cobram juro de 2% ao mês, você elimina isso primeiro, porque você elimina o maior juro, que é o que tira do seu bolso, e depois você vai eliminando o de juros menores e até que elimine tudo. Isso é um processo doloroso, Márcia. Quem já sofreu esse processo, quem já passou por isso, tem que ter muita consciência, porque ele vai ter que deixar de fazer muitas coisas que ele fazia, porque ele tem que continuar vivendo e ainda sobrar dinheiro para pagar aquela despesa que ele fez no passado. Então, a minha recomendação, eu entendo dessa forma, que um planejamento bem conciso com a esposa, com os filhos, entrada, despesa, e aí você vai, dependendo da sua despesa e do seu problema, em 2 anos, em 5 anos, você vai conseguir sair dessa problemática que você se encontra hoje. Obrigada, Paulo, pelas informações, excelentes orientações aí que o Paulo deu para a gente. Coloque tudo isso aí em prática, você vai ver que você vai desfrutar de muito mais paz, tranquilidade, se você estiver com a sua vida financeira em dia. Um abraço, até o nosso próximo encontro.